Notícia não para, 11 horas e 57 minutos. Continuam as buscas pelo homem que está desaparecido depois de sofrer um acidente na represa de Miranda. Ele que estava em uma moto aquática. A nossa repórter Carolina Barros está comigo hoje e tem mais informações. Os bombeiros continuam, fazendo buscas lá na represa de Miranda para localizar esse homem, né, Carol? Bem-vinda. Bom dia. Oi, Rafa, bom dia para você, para todos os nossos amigos do Balanço Geral também. Exatamente, continuam as buscas que começaram ainda na tarde de domingo, quando aconteceu esse acidente com duas motos aquáticas na represa de Miranda. A vítima, que está desaparecida desde então, é um homem de 32 anos, morador da cidade de Araguari, e os bombeiros seguem então desde domingo, realizando as buscas, interrompendo no fim da noite, no início da noite, na verdade, recomeçando pela manhã. É um trabalho muito intenso e até bastante difícil. O que aconteceu naquele dia foi que o homem de 32 anos estava com amigos ali às margens da represa de Miranda, e quando ele estava saindo com a moto, entrando, na verdade, na represa com a moto, ele acabou colidindo, teve uma colisão com uma outra motocicleta e ele caiu na água, desapareceu desde então. E agora nós estamos com a Tenente Aline Silveira, do Corpo de Bombeiros aqui de Uberlândia, ela que tem mais detalhes acerca deste trabalho, que está sendo, inclusive, bastante complicado. É uma área bastante complicada, né, Tenente? Bem-vinda ao Balanço Geral, boa tarde. Como é que estão esses trabalhos? Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos que assistem o Balanço Geral. Os trabalhos eles se iniciam logo pela manhã, bem de madrugada, às 4h30 da manhã. Os militares que vão fazer as buscas do dia, eles saem da unidade e se deslocam para iniciar então os trabalhos. Devido à profundidade ser um pouco elevada, os militares eles têm que ter mais cautela para fazer esse tipo de operação de mergulho. Isso aí é um ponto dificultador, mas que não impede que os nossos militares façam o trabalho de encontrar o corpo da vítima. Ali naquele local exato onde esse acidente aconteceu, tem quantos metros de profundidade em média? Olha, o que foi medido foi em torno de 45 metros de profundidade. E as equipes hoje que estão trabalhando lá no local, chegaram a ser empenhadas equipes também de Uberlândia nas ajudas, durante essas buscas, mas hoje estão empenhadas as equipes de Araguari? Isso mesmo, o local do acidente aconteceu próximo da unidade de Araguari, então a 2ª Companhia Operacional assumiu as buscas e então os militares dessa unidade fazem o trabalho lá no local neste momento. Lá é um local bastante complicado, Primeiro devido à profundidade, mas tem outros fatores também que dificultam um pouco o trabalho dos bombeiros? Mas essa questão mesmo da profundidade, Carolina. E agora como é que vão ser realizados esses próximos trabalhos? Ali estão no mesmo local onde ele submergiu, que estão sendo feitas as buscas? Então, essa atualização de como vai ser o trabalho de hoje, nós temos mais ao final do dia, onde o capitão que está à frente nos passa. A princípio, os militares eles atuam num ponto e vão fazendo a varredura ali próximo do possível local onde aconteceu o afogamento. Maiores informações de qual área foi percorrida, foi varrida ali onde foi feita a busca, essas informações elas chegam mais tarde para a gente após a finalização do dia de busca de hoje. Infelizmente, até o momento ainda não foi localizado o corpo dessa... Exatamente, até o momento não foi encontrado. Agora, vamos falar, Tenente Aline, é muito importante a gente dar dicas para as pessoas que utilizam. A gente está num momento em que o calor é muito intenso, normalmente as pessoas buscam essas áreas para se refrescar, para se divertir com a família, mas tem cuidados que podem ser tomados para que se evite chegar nesse tipo de situação. Com certeza, realmente é um atrativo os balneários para a atividade de recreação ali. A gente tem que tomar muito cuidado de não ingerir bebida alcoólica e sair para nadar. Se for nadar, não nadar sozinho, ter sempre alguém ali próximo. Se a pessoa às vezes tem uma certa confiança, uma habilidade natatória, ainda assim que ela tome sempre o cuidado, essa sensação de proteção, ela tem que estar sempre ativa naquela pessoa que está ali fazendo o uso ali do balneário, ali na recreação. Então é muito importante que a pessoa não avance também. No caso das motos aquáticas aí, se
você vai utilizar, não fazer o uso de bebida alcoólica e mesmo não fazendo uso de bebida alcoólica, ter o cuidado, não exceder a velocidade, para não realmente não acontecer uma situação indesejada. E nesse caso, que foi um local muito profundo, é muito necessário também o uso do equipamento de segurança, o colete? Com certeza, utilizar o colete salva-vidas, para não ocorrer, né, de ter um fato assim indesejado. Muito possivelmente ele poderia se salvar nesse caso, né? Muito possivelmente, se estivesse utilizando o colete, sim. Tenente Aline, muito obrigada pelas informações. Corpo de Bombeiros de Uberlândia sempre muito prestativo, dando essas dicas importantíssimas para que nós consigamos ter dias tranquilos, dias em que as pessoas buscam mesmo se refrescar nessas águas, mas que tomem os devidos cuidados. Infelizmente, este morador de Araguari até o momento ainda não foi localizado, segue desaparecido. São 3 dias de buscas ininterruptas praticamente, né? Somente no horário noturno, em que é mais difícil, com a visualização comprometida ali no fundo da água, que não é possível seguir com as buscas, mas elas são retomadas bem no início da manhã. A gente segue consternado com toda essa situação e fazendo esse alerta junto com o nosso Corpo de Bombeiros para que as pessoas tomem os cuidados, para que se evite esse tipo de situação, né, Rafa? Exatamente, um local que é recreativo, né? Um local que é de diversão, e infelizmente acabou virando o cenário de uma situação trágica, uma tragédia, uma tristeza, até porque nós estamos falando de uma vítima, de uma pessoa. E lembre-se o seguinte, quando a gente fala de embarcação, quando a gente fala de uma moto aquática, a pessoa também tem que estar com toda a regulamentação em dia, tem que ter a habilitação para isso é fundamental dizer. Isso é importantíssimo e o objetivo é que essa pessoa esteja realmente preparada para qualquer tipo de manobra e evitar qualquer tipo de colisão, qualquer tipo de acidente, como segundo informações aconteceu ali na represa de Miranda. Uma situação trágica, triste, a gente está atualizando a todo momento. Quando ela fala em 45 metros de profundidade, só para você ter uma ideia, nós estamos falando de um prédio, 45 metros de profundidade, vamos pensar num prédio. Se a gente calcular que cada andar tenha 2,5 metros, faz um cálculo aí, nós estamos falando de um prédio de quase 18 andares. Muito alto. Então a profundidade é muito grande, o trabalho é minucioso, a água é turva, muito escura, isso prejudica ainda mais o trabalho dos bombeiros. A gente está acompanhando qualquer novidade, qualquer atualização, a gente para tudo para informar você, amiga e amiga.